Hello guys, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos entrar em um novo assunto nas nossas aulas de inglês e é um assunto muito recorrente que no que se trata de inglês, em relação ao inglês, muitas pessoas começam a aprender este assunto desde novas e é as cores. As cores, elas são expostas às crianças, as cores em inglês, desde pequenas. E muitas delas conhecem, sabem alguns nomes, sabem como se escreve, dentre outras coisas, as cores mais básicas, óbvio. E hoje nós iremos realizar um estudo um pouco mais aprofundado sobre as cores em inglês, porque, apesar do que muitos pensam, este é um assunto muito importante. Por que, Emily? É um assunto tão importante aprender cor, a gente já sabe as cores mais básicas, black, o guache. Por quê, gente? Em diversas situações é preciso que você ultrapasse esse conhecimento mais básico, esse conhecimento mais comum, assim, às pessoas, e entre em certas cores que não são tão conhecidas, que não são tão faladas, realiza a diferenciação entre escuro, claro, brilhante, opaco. E também é preciso que saiba a grafia correta dessas cores. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você chega em uma loja e a pessoa pede, a pessoa te pergunta, você vai querer um vestido? Que cor que vai ser o seu vestido? Você tem que saber explicar, você tem que saber no seu dia a dia que cor que você quer tal vestido, que cor que você quer a sua tinta. Então é muito importante que a gente saiba outras cores em inglês, não só as cores mais básicas, não só o preto e o branco, o rosa, o azul. Então é preciso que a gente realmente conheça. E outra coisa que é muito importante de falar é que color em inglês é cor. Só que aqui a gente está se tratando do inglês americano, então nós iremos usar o color com a grafia americana, ou seja, não tem o U. No inglês típico da Grã-Bretanha, no inglês da Alemanha, é color, que tem um U. Então é muito importante que aqui vocês frisem bem que a gente está usando o inglês americano, por isso não vai ter o U quando estiver escrito aqui, ok? So, let's go! Nós vamos aprender as cores hoje. Let's start! Nós vamos começar com o amarelo. Repitam comigo toda vez que eu falar a palavra em inglês, assim como a gente está acostumado já. Então, vamos lá. Yellow. Blue. Baby blue. Navy blue. Turquoise. Beige. White. Caramel. Khaki. Brown. Gray. Cream. Orange. Mustard. Black. Pink. Baby pink. Bright pink. Purple. Salmon. Aquamarine.
red, burgundy, violet. Então, a gente já viu a maioria das cores mais utilizadas. É claro que existem diversas outras cores, existem muitas outras cores que têm nomes um pouco menos conhecidos. E também no português a gente também trabalha mais com as cores básicas. Mas uma coisa muito interessante que a gente pode aprender em relação às cores, além do seu nome, é o seguinte. Em diversas situações, quando nós estamos conversando, as pessoas podem perguntar, qual o tom que você quer? Aí eu falo, eu quero um tom amarelado. Eu quero um tom indefinido. Eu quero, sabe? Então, é preciso, quando tem essa cor que é indefinida, que você tem um tom que você quer, que você prefere, mas na realidade não existe esta cor específica, é só uma cor pendente para tal cor. Então, a gente usa o sufixo -ish. Depois da cor, a gente usa -ish. Por exemplo, eu pego uma bolsinha. This is yellowish. Tipo, é mais ou menos amarelo, é amarelado. Então a gente sempre usa esse sufixo -ish quando tá essa cor meio indeterminada, sabe aquela cor de burro quando foge? Então é exatamente assim, nessas situações que a gente usa o sufixo -ish. É muito fácil de lembrar, é muito fácil de utilizar. Por exemplo, aqui vocês podem ver que é um tom puxado pro laranja, mas não é laranja, eu não sei muito bem a cor. Eu posso falar, this is orange. Mais ou menos, sabe? Mais ou menos laranja. Então é desse jeito que a gente utiliza o -ish. É muito importante que a gente se lembre que na hora de utilizar o sufixo -ish, quando a cor da palavra termina com -e, a gente elimina o -e e acrescenta o -ish. Por exemplo, na palavra aqui, orange. Orange termina com -e, então a gente tira o -e e acrescenta o -ish. This is orange. Então, só assim. Só tirar o -e. Aí, quando a palavra termina com consoante, vogal e consoante, a gente repete a consoante e aí acrescenta o -ish. Por exemplo, red. Red é R-E-D. Então, consoante, vogal e consoante. A gente vai dobrar o D e vai colocar o -ish. Então, dobra o D, coloca -ish. Dá reddish, ok? Então, é muito fácil, gente. Uma outra coisa que eu queria mencionar com vocês em relação às cores, que elas têm uma função de adjetivo em uma frase. Então, ela tem que ser posicionada no inglês antes do substantivo. No português, nós temos uma ordem diferente. No português, a nossa ordem é a seguinte. Substantivo e depois o adjetivo. Por exemplo, essa calça é linda. Ou então, essa calça é justa. Nessa frase, a gente tem o substantivo e depois a gente vai ter o adjetivo. O substantivo calça, depois o adjetivo justa ou linda, ou o que quer que seja. No inglês, a nossa ordem é diferente. O inglês não funciona igual ao português. Então, o inglês, a ordem é trocada. É como se a gente tivesse justa antes da calça. É desse jeito no inglês. Então, por exemplo, quando eu for falar a casa vermelha é nova. Então, eu vou falar the red house is new. É assim que é a ordem do inglês. Então, sempre a cor vai estar antes do substantivo, que ela está caracterizando. Vocês entenderam isso? A seguir vão ter alguns exemplos para vocês em relação a esta questão de construção de frase. Eu espero que vocês tenham entendido e essa foi a nossa aula, galera. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado de aprender novas cores, novas maneiras também, essa questão do sufixo -ish, como a gente fala em cores indeterminadas. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!